Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula falaremos sobre a negação dos quantificadores e vou explicar por quê. Você aprendeu na aula anterior que existem quantificadores, que existem palavras que dão a noção de quantidade e que a lógica aceita, certo? Beleza. E eu também disse a você que toda sentença quantificada é uma proposição. Então, pera um pouquinho. Prof, se toda sentença quantificada é uma proposição, eu tenho que saber negar, porque a proposição é uma informação. Se ela é uma informação, eu posso querer mudar o valor dela. Eu posso querer fazer a negação dela. Tô certo? Tá certinho você. E como que nega os quantificadores? É isso que eu vou te ensinar ao longo dessa aula. Como que você nega cada um dos quantificadores. E é o seguinte, cara, assim como nos conectivos, cada um deles tinha a sua regra, nos quantificadores, cada um deles tem a sua regra também. E aí nós aprendemos quantificador por quantificador. Nessa aula você aprenderá a negação do quantificador todo. Como que eu nego o quantificador todo? Prof, lembre que o todo, né, é uma palavra, mas pode ser todos, pode ser todas, pode ser toda e pode ser o qualquer também. A negação do quantificador todo é epa mais a palavra não. Como assim? Epa mais a palavra não. Primeiro guarda, cara. Grava lá. O autor foi para você e passou uma proposição quantificada pela palavra todo. Você leu ali e falou, caramba, é o quantificador universal afirmativo. Todo homem é mortal, toda mulher é bonita, todos os macacos bebem álcool, todas as gatas tomam leite, qualquer homem é fiel. Você percebeu que é o quantificador todo, beleza. E o autor pede a negação dessa sentença. Aí você diz, epa, mas a palavra não. É epa, porque pode ser o existe, pode ser o pelo menos um, pode ser o algum, só que sempre negando o verbo subsequente. Para você entender isso melhor, eu faço então aqui exemplo. Quer ver? Então coloco lá para você negação do quantificador todo. Primeira frase, todo homem é mortal. Como que eu vou negar essa sentença, todo homem é mortal? Primeiro você percebe, tá aqui a palavra todo. Legal, prof. A negação do todo é epa, aí você coloca aqui, ó, epa, e além do epa, lembre que tem o não. Esse e é o e de existe. Então você coloque assim, existe homem, o sujeito aqui é o homem. Portanto, existe homem que, sempre que você usar a palavra existe, vai entrar a partícula que aqui para fazer a conexão. Existe homem que, a afirmação era é mortal. Você diz não é mortal. Por isso que é epa mais não. Porque além de você trocar pelo epa, você nega a afirmação feita. Perceba, portanto, que uma possibilidade, a primeira possibilidade é existe homem que não é mortal. Esse não aqui, nesse caso, é obrigatório. A segunda possibilidade é pelo menos um homem não é mortal. A outra possibilidade, no lugar de você falar que existe, você fala pelo menos um homem não é mortal. Beleza. E a terceira e última possibilidade, algum homem não é mortal. Ô, prof, as três estão corretas? As três estão corretas. Mas qual delas que é mais correta? Nenhuma delas é mais correta. As três estão igualmente corretas. O autor, ele vai escolher uma delas e vai colocar lá nas alternativas ou vai colocar no certo e errado. O que interessa é que você saiba fazer todas e você reconhecerá caso ele utilize alguma delas. Uma pergunta comum que eu escuto aqui, né? Ô, prof,
E se for uma questão de alternativa, em que ele coloque as três, ele jamais fará isso, cara, porque as três estão corretas. E nós não podemos ter uma questão de múltipla escolha com mais do que uma correta. Então, numa questão de alternativa, o autor escolhe uma delas e coloca lá entre as alternativas. E as outras ele coloca tudo errado. Então, fique tranquilo, ele vai escolher uma delas só. As três estão corretas, as três estão igualmente corretas, não há hierarquia entre essas três possibilidades. Eu coloco o EPA para tentar facilitar a sua memorização, mas não tem uma ordem entre elas. As três hipóteses igualmente corretas. Mais uma possibilidade, mais um exemplo, chegando para você agora. Toda mulher é bela. Como que nós negamos a proposição? Toda mulher é bela, do mesmo jeito, porque a palavra toda é o mesmo quantificador todo, só que agora no feminino. E aí você então começa lá. A negação do todo é epa mais a palavra não. E aí você então coloca lá as três hipóteses. Existe mulher que não é bela. Sempre que você usa o existe, é normal colocar a partícula que. Existe mulher que não é bela. Perceba lá que eu estou colocando a palavra não porque eu tenho que fazer a negação. Segunda possibilidade, pelo menos uma. Claro que aqui é feminino, né? Então, pelo menos uma mulher não é bela. Prof, eu só sabia fazer a última. Eu só sabia fazer a do algum ali. Tem problema? Óbvio que tem problema. Porque você não tem garantia que o autor vai cobrar essa. O autor, ele varia. Ora, ele coloca a do existe. Ora, ele coloca a do pelo menos um. Em outras questões, o autor usa o algum. Então você não pode ficar preso ou presa lembrando só uma regra. Tem que saber todas elas. Alguma mulher não é bela. Eu conheço muito aluno que quando assiste a aula, fala assim, caramba, eu só conheci essa última aqui, prof. Meu irmão, se você só conhecia essa última, está no mato. Porque o autor pode colocar a primeira, pode colocar a segunda e fica você lá olhando, né? Imagina uma questão de certo e errado. Se marcou certo, ganha um ponto. Marcou errado, perde um. Aquela insegurança, aquele medo. Você aprendeu só a última possibilidade. Ele usou a outra. E aí você fica, e agora, cara? Eu marco, não marco? E aí a insegurança, no certo e errado, a insegurança faz com que você pule a questão. Já que eu não sei, não tenho certeza, não quero perder uma outra questão, deixo ela em branco. E aí você muitas vezes perde uma questão que é simples por não ter visto coisas que são simples também, são as formas alternativas, as três possibilidades. Lembra você que existe uma quarta possibilidade que é muito óbvia. Eu até esqueço de falar às vezes, mas é importante que eu faça isso, né? Que não cai em prova. Praticamente não cai em prova. Mas para desencargo da minha consciência e também para não ficar faltando nada, porque esse curso aqui é completaço, tudo barra tudo, então eu quero colocar aqui uma quarta e última possibilidade que é muito fácil, é muito simples e não cai em prova, porque é muito fácil, mas é uma possibilidade. Uma última possibilidade de você negar aqui, ó, todo homem é mortal. Eu colocarei aqui um asterisco e colocarei em vermelho, que é o seguinte: a negação de todo homem é mortal também pode ser assim, ó, nem todo, óbvio. Se eu digo nem todo homem é mortal, você negou que todo homem é mortal. Ah, é verdade, que coisa óbvia. Ele não cobra essa? Não, cara, ele não cobra essa. Por que que ele não cobra essa? Eu coloquei o asterisco por isso, que não cai em prova. Porque fica muito óbvio. A negação de todo homem é mortal. Nem todo homem é mortal. Claro, né? Todo homem é mortal. Nem todo homem é mortal. Tá, é uma negação. Professor, não cai. Cara, é muito raro. Tem que ser uma banca muito fraca. Tem que ser uma banquinha muito fraca mesmo. Porque qualquer um acerta, né? E aí o autor não quer fazer questões que qualquer um acerta. Uma boa questão, e aqui eu te conto, né, já fui participante de bancas de concursos públicos, já elaborei questões para concursos públicos, hoje não faço mais isso por motivos óbvios, né? Qual é o sentimento nosso? O sentimento é,
quero fazer uma questão que muita gente erre, mas que muitas pessoas acertem. Eu não quero uma questão que ninguém acerta. E eu também não quero uma questão que todo mundo acerta. Eu quero um meio termo. E aí, se ele cobra essa regra, fica muito bobinho. Por isso que quase não cai. Mas, para desencargo da consciência e para deixar a teoria completa, aqui também, ó. Toda mulher é bela. Uma quarta alternativa, nem toda mulher é bela. Claro, pode cair em prova. Nem toda mulher é bela. Beleza, tá caindo aqui também mais uma possibilidade. Como disse, está em vermelho porque é exceção da exceção. Qualquer gato toma leite. Prof, e agora? É a mesma coisa. Ah, mas mudou, né? Porque agora é a palavra qualquer. Cara, a palavra qualquer nada mais é do que um sinônimo da palavra todo. A negação é a mesma. Epa, vai colocando bonitinho lá, ó. Epa, mais a palavra não. Então nós começamos lá. Existe gato que não toma leite. Essa é a primeira possibilidade. Existe gato que não toma leite. Beleza, prof. E a segunda possibilidade, pelo menos um gato não toma leite. Pelo menos um gato não toma o tal do leite. E a terceira e última não, né? Mas a terceira possibilidade, das que caem em prova, algum gato não toma leite. Beleza, prof. Mais alguma coisa? E aí tem aquela que é a última, que eu não vou nem escrever agora, mas eu vou só citar com você. Aquela que não cai em prova, mas que também é uma possibilidade. Nem todo gato toma leite. Também poderia ser. Nem todo gato toma leite. É uma última possibilidade. As que caem em prova estão aqui, sempre frisando a você, né? É o EPA mais a palavra que é a palavra não, certo? Beleza. Nós avançamos. Todos os policiais não são bravos. Essa aqui é importante pelo seguinte, ela já é negativa. Já existe a palavra não. E agora, prof? Se já existe a palavra não, o que eu faço nesse caso? Vem comigo que eu vou te ensinando passo a passo. Ó, quando aparece lá, você olha para o quantificador. Você vem aqui e olhou aqui. Ó. Todos os policiais não são bravos. Quando você vai negar o todo, EPA. Então, EPA mais a palavra não. Beleza. Aí você coloca lá. E todos os policiais não são bravos. Existe policial. Coloque no singular. Existe policial que... E agora, atenção. Prof, eu tenho que negar. Só que já existe a palavra não. O que eu faço agora? Porque você disse que é EPA, mas não. Só que, originalmente, já existe a palavra não lá. E agora eu faço o quê? Você tira aquele não que tá ali. Porque já existe a palavra não. E você vai colocar outra vez a palavra não. Quando eu tenho a palavra não duas vezes consecutivas, uma corta a outra. Seria basicamente isso aqui, ó. Você colocaria assim. Existe policial que não... Esse primeiro é o não que você tem que colocar. E aí, não de novo. Esse segundo é esse não aqui. Beleza. São bravos. Porque a regra diz o que para você? Não copie agora, fique só olhando. A regra diz que eu tenho que negar o todo trocando pelo EPA e mais a palavra não. Fechado. Beleza. Eu troquei pelo EPA e eu coloquei a palavra não. Só que já existia a palavra não. O que a lógica fala sobre isso? A lógica fala que um não corta o outro. Esse primeiro não simplifica com esse segundo não. E no fundo fica, existe policial que são bravos, que é bravo. E, portanto, a resposta correta nesse caso é a seguinte, existe policial que é bravo. Prof, a frase original está no plural e você colocou no singular. Qual que é a regra? Singular. Por mais que a frase original venha no plural,
Quando você fizer a negação, você transformará para o singular. Se uma banca for mais rigorosa, se a banca for rigorosa, ela te dá errado porque você deixou no plural. Porque muita gente pensaria assim, viu? Eu vou colocar assim, ó. Existem policiais que são bravos. Não está 100% certo. Quando você troca o todos pelo EPA, o 100% correto é você colocar no singular. Por isso existe policial, e aí, claro, o são eu trouxe para o singular é bravo. Pelo menos, agora segue o mesmo padrão. Pelo menos um policial é bravo. Pelo menos um policial é bravo. E a última possibilidade, que é a mais curtinha, algum policial é bravo. Veja que sempre colocando no singular, para que nós não tenhamos risco de perder uma questão que é uma questão simplesinha. Então, ao longo dessa aula, eu expliquei para você como que você nega o quantificador todo, em qualquer uma das formas que ele apareça para você. Último detalhe, se ao longo da aula você ficou se perguntando, prof, eu não poderia negar o quantificador todo, trocando pelo nenhum, por exemplo, todos os homens dirigem bem. Nenhum homem dirige bem. Não estaria certo negar dessa maneira? Não. E por que não? Lembre que a negação lógica não é a mesma coisa que a língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando nós queremos negar, nós muitas vezes pensamos no antônimo, no contrário. E aí você poderia pensar que o todos, ao ser negado, ficaria nenhum. Mas do ponto de vista estritamente lógico, não pode ser feita essa forma. Inclusive, é uma pegadinha clássica das bancas. Quando o autor cobra a negação do quantificador todo, muitas vezes a primeira alternativa, a alternativa A, ele coloca lá nenhum. Então, vou dar um exemplo. Assinale a alternativa que contém a negação lógica da sentença. Todo homem é honesto. E aí, alternativa A, nenhum homem é honesto. Muitas vezes acontece isso. E por quê, Johnny? Porque as pessoas que não estudam lógica, elas têm uma tendência natural a pensar que a negação do todo é a troca pelo nenhum. E isso é um erro crasso que você não deve cometer. A negação do todo é EPA mais a palavra não. Se você trocar pelo nenhum, você não obteve a negação lógica. Você obteve outra coisa, mas não a negação lógica. Pegadinha de qualquer autor, de qualquer banca, inclusive da sua, dizer que a negação do todo é a palavra nenhum. Isso é um erro que eu não permito que você cometa. Grave a regra, EPA mais a palavra não. Agora sim, encerro tranquilo essa aula. Na próxima aula eu continuo, claro, explicando, ensinando a você, passo a passo, a negação dos demais quantificadores. Foi um grande prazer, tá? Até a próxima. Valeu!